A comunidade vai te ajudar a ficar mais bonita agora nessa época do ano. Nós vamos ensinar a fazer uma maquiagem de inverno. E quem está aqui com a gente, a maquiadora Lucimara Moraes. Tudo bom, Lucimara? Tudo bem. Conta pra gente então qual que é a tendência, a característica da maquiagem de inverno. Então, a maquiagem de inverno, o que vai ter de diferencial mesmo são os tons, né? Porque a gente está saindo de uma estação onde que a boca estava forte, continua forte, porém os tons. Eu já coloquei, preparei a boca da Ana, né? Coloquei nos lábios dela um tom mais roxo. Esse tom ele já esteve bem alto há um tempo atrás, agora ele está voltando. E dá para usar à vontade esse roxo. Sim, sim, até porque agora ela pode usar a boca mais pesada e para o dia a dia ela pode usar um olho mais claro, mais esfumado, né? Um delineador que está super em alta, junto com uma pele bem iluminada. Então, vamos lá? Vamos lá. Como eu disse, eu já deixei a pele da Ana preparada. Agora, para o inverno, outono e inverno pede uma pele bem luminosa, né? Então, eu coloquei uma base que já dá esse fundo e usei o iluminador. Então, em casa, é bacana, eu já deixei a pele dela preparada, mas só para mostrar que é legal, como a gente usa para o dia a dia e agora não está tão quente, não tem tanta transpiração, então um pincel mais arredondado é legal. E aí o iluminador, para as peles mais claras, um perolado, para as peles mais morenas, um mais rosado. E o iluminador ele vai ficar mais aqui na maçã, né? Então essa parte eu já preparei. Como o batom agora está em alta ou escuro, é muito importante que a boca esteja bem contornada. Claro que não impede de se usar um batom mais clarinho, o nude nunca cai de moda, né? E até eu optei pelo escuro, mas eu trouxe um gloss, né? Mais metalizado, que vai usar muito, o nude, esses tons mais metalizados acompanhando. E eu quero passar para o pessoal o delineador, que todo mundo apanha. Eu apanho do delineador. Sofre. Fecha o olho um pouquinho. Eu já deixei preparado aqui com o corretivo, né? Eu vou fazer um olho mais esfumadinho na Ana. E o delineador, para quem tem dificuldade, eu vou dar uma dica super bacana, que na pressa, normalmente, a gente está se trocando e se arrumando sempre com pressa, sempre tem alguém chamando, né? Como eu disse, os tons são neutros. Escolhi aqui uma paleta bem clássica. E aí, com um pincel, só depositar canto interno. Uma cor mais clarinha, né? Uma cor mais clarinha. E esse canto interno, ele acompanha a sobrancelha e faz essa curvatura. É bem simples. Importante saber os pincéis que você vai adquirir. Assim, eu dou curso de automaquiagem, e aí nos cursos as meninas chegam com a maleta repleta de pincel. Na verdade, você precisa de 3 pincéis, mais ou menos, que seria esse. Coloquei ali a clarinha. E aí eu vou precisar de um mais arredondado, e nós vamos com uma cor mais escura já. Esse é mais fofinho também, né? Isso. E essa cor mais escura, não tem muito que o pessoal pergunta de movimento e tal, mas é depositar e aí... Sempre com toquezinhos. Isso, bem leve. É importante o formato, o jeito que você coloca a mão no rosto, não assim. A mão tem que estar bem... lateral, então. Isso, bem justa aqui ao rosto, e isso faz toda a diferença no esfumado, né, que é o que as meninas gostam. Ele também fica um pouquinho mais deitadinho, olha, não fica tão reto, né? Uhum. Esse seria um olho esfumado agora para outono e inverno. Essa divisão que você faz do olho, como é que a pessoa pode pensar em casa para ela fazer também? É importante ela estar com a sobrancelha bem definida. Uhum. Abre os olhos, Ana. Então, assim, é importante que pegue... no centro dos olhos, só que não pode ficar com essa marcação. Então, ela tem que vir do centro dos olhos em direção à curvatura da sobrancelha. Por isso, é bem importante essa sobrancelha estar bem feita e esse pincel ser arredondado, para não ter a marcação, percebe? Uhum. Não dá para ver onde termina uma e onde começa a outra, né? Isso. Então, assim, ele sendo fofinho, como você falou, olha, eu vou lá, tirei a marcação, né? O olho tá pronto. Se de repente faltou, tem muita gente que fala, eu errei, e daí o marido tava com pressa e tal, e pede para tirar tudo. Não. Volta lá com clarinho, se você errou, retoca. É importante que a base do olho
esteja bem feita. A base que eu falo é a aplicação do corretivo ali mesmo. E aí o delineador, o que eu pensei? Como a gente está falando de um olho esfumado, o delineador não precisa estar tão marcado. Para quem tem dificuldade, eu separei o pincel chanfrado, né? E aí vamos pegar essa mesma cor, ou talvez uma cor até mais escura, se a pessoa quiser. E até ela ter prática, só ir depositando, ali acompanhando a raiz dos cílios, uma camada generosa, né? Em vez de fazer o risquinho, então, vai devagarinho, fazendo partezinha por partezinha. Isso. E aí, assim, o problema do delineador, eu penso... Abre os olhos, Ana. É o gatinho, né? Todo mundo quer fazer o gatinho, então... Sofre com o gatinho. Deita um pouquinho. Chegou aqui no último cílios, pode fechar. E vai em direção à sobrancelha. Percebe? Só deposita do jeito que estava vindo. Isso aqui, a mão não pode estar tremendo, né? Então, por isso eu quis trazer a questão do pincel. Eu acho que só de você falar delineador... A pessoa já treme, né? Então, eu trouxe o pincel, porque daí ela tem mais segurança. E assim, com umas 2 ou 3 vezes que ela fez isso aqui, ela já vai conseguir ter essa prática. Então, muitas puxam demais, igual eu fiz aqui, ó. Abre, Ana. E aí tem essa dobrinha ali do olho. E não fica legal. Então, daí o rabinho ali do gato, ele some. Fez isso, estragou, não precisa se preocupar. Fecha. Volta com aquele pincel de esfumar. Dá uma leve esfumadinha ali, até ele sumir. E aí ela vai decidir se ela quer o final ali do gatinho mais claro, mais escuro. Se ela quiser mais escuro, ela pega a outra cor. E já finaliza, ó. Lembrando que essa parte, então, tem que ser levada para a altura da sobrancelha. Isso, em direção ao final aqui, né? Por isso que é importante a sobrancelha, hoje está super em alta, uma sobrancelha bem feita, porque vamos pensar que se a sobrancelha dela terminasse aqui, eu não poderia levar o gatinho naquela direção. Exatamente. Né? Então, a gente tem algumas medidas, pode abrir, Ana. Lá, daí ele fica legal. E se a pessoa errar também, tem o risco do olho ficar caído, né? Em vez do gatinho ficar para cima, foi um gatinho o meio gatinho morto, fica né? Meio, para baixo. Gatinho assim. Cansado. Então, assim, quando todo mundo quer fazer um olho com delineador, mas nem todo mundo recebe bem. Então, se você tentou fazer, não deu certo, você vai lá com o pincelzinho, dá uma esfumada e pronto. Aí resolve o problema. Já finaliza ali, deixa um delineador mais esfumado, não tão marcado, tá? Vou finalizar rapidinho aqui o outro lado. E é importante assim, que esse pincel seja bem fininho. Como é que a pessoa, na hora de comprar esse pincel? Sim, é importante que ele seja bem fininho, né, as cerdas dele. E outro detalhe é o jeito de aplicar. Você pode ver que a minha mão e o pincel estão sempre deitados. Porque se você for aplicar essa sombra e fazer esse movimento ou esse movimento, as cerdas abrem. E aí ele já não vai mais ficar tão firme, tão fechadinho, né? Quando as meninas estão passando, e normalmente a gente faz esse movimento aqui, as cerdas abrem. Uma dica legal é umedecer. Tem um potinho de água, umedece, tira o excesso no papel, pronto, fechou as cerdas e tranquilo para aplicar. Com ele um pouquinho mais úmido, até segura mais a maquiagem? Sim, com certeza. Fixa muito mais. Como eu vim pensando assim, uma dica prática, eu não quis umedecer. Porque ele seco, se eu erro, eu consigo esfumar. Ele molhado, ele vai estragar a sombra que eu fiz antes. É bom para quem tem prática, só usar o molhadinho quem já tiver mais prática. Com a sombra, né, seca, até ficar com a mão boa e depois a gente umedece. Embaixo ali no olho dela, para ficar um esfumado bonito, um pincel menor, a mesma cor, que é o marrom intermediário. Olha para cima. Aí só na raiz, só vir aqui depositar um pouquinho. Pelo que eu percebi, o tempo todo você só depositou, não passou o pincel de nenhuma forma, Isso. Né? Tem, o pessoal fala, mas eu uso o lápis aqui embaixo, sombra, dá a impressão que eu tenho olheira, dá a impressão que, né? Então, a questão é que se você fica nesse movimento de esfumar, a sombra ela vai caindo aqui de baixo, realmente vai sujando. Mas pode acontecer, então tem alguns pincéis, por isso que eu disse que é legal você ter os pincéis específicos, um corretivo, uma base. Caiu ali embaixo, você vai lá, tirar o excesso aqui.
dá uma retocadinha aqui e pronto. Ah, já faz uma limpeza. Isso, e porque deixa assim, normal de novo. Isso, porque é normal aqui cair um pouquinho, né? Mas, muito pelo contrário, quem tem olheira intensa, às vezes, por mais corretivo que você passe, principalmente considerando que a gente está falando de uma maquiagem mais básica, mais casual, você não vai carregar muito sua pele, né? Então, para quem tem olheira, é até legal deixar um esfumado aqui de baixo, porque você transfere, né, a atenção para o olho. Olha que interessante. E tira um pouquinho ali daquela olheira. Que legal. O iluminador, você falou que você passa depois que você prepara a pele. Isso. Eu deixei ela feita, mas assim, com certeza, se você quiser deixar para colocar por último, pode também. Pode sim, porque às vezes se ela errou muito aqui, sujou, você vai tirar o produto e é desnecessário, né? E abusar então no rímel, muitas camadas aí, né? O rímel é legal a gente falar, uma coisa tão simples, né? E aí as meninas se matam, né? Procurando a melhor marca e tal. Sempre surge um novo, e eu quero ficar com um cílio. E hoje tem de tudo, né? Olha para baixo. Então, assim, a dica que eu posso dar é todo esse produto que está aqui nas cerdas, depositar na raiz. Não puxar as cerdas ainda. Ah, que interessante. Tá? Então, ela vai colocar, pode ir girando. Depois que ela depositou, aí sim a gente começa a puxar até o meio. Ruim alguém fazendo isso, né, Ana? Aqui. E aí depois, olha para baixo um pouquinho. Você vai puxando até o final. Até quantas camadas pode passar para não parecer um olho muito fake? Olha aqui. Umas 5 camadas. Depende também se o produto se é um produto novo, se é um produto já mais velho, né? Ele fica mais grossinho, né? Isso. Então, assim, se é um produto novo, umas 3 camadas já é o suficiente. Olha como valoriza, né? De um olho para o outro. Fica bem bacana. E a outra dica é o jeito de aplicar mesmo, porque tem muitas meninas que na hora que vai passar, entra no olho, bate aqui no nariz. Então, assim, a dica é sempre a parte de cima dos olhos, quando você for se maquiar, deixar a cabeça sempre para trás, aí eu consigo passar o rímel, eu consigo me maquiar aqui. Vou fazer esse olho, mão para cá, para não bater aqui. Aí quero fazer a maquiagem dessa parte de baixo, já ao contrário, você vai deixar o queixo no peito, olhando para frente do espelho, e aí eu consigo. Linha d'água, raiz de cílios, retoco aqui. Fica bem mais fácil, olhando da forma correta, né? Sim, o jeitinho de pegar o pincel, o jeito de posicionamento, né, da cabeça. Então, feito ali, eu trouxe um blush um pouco mais salmão, né? Mas eu trouxe um outro um pouquinho mais terroso pra gente fazer essa jogadinha. Ela já tá com iluminador, então pro dia a dia, vamos colocar ele aqui próximo aqui à maçã mesmo, não tão aqui na orelha. Porque eu quero só um aspecto mais saudável. Daí vai só na maçã, então não puxa aqui pra trás como a gente faz com... Isso, quando a gente tá falando de colorido, né? Por mais que é um tom claro, não tem essa necessidade, né? De eu puxar, dando... Porque assim, o terroso, e quando eu puxo aqui, eu deixo um rosto mais sensual, mais marcado, né? Então, quando eu quero uma maquiagem mais casual, eu centralizo ela um pouquinho mais pra cá. Agora, se dessa maquiagem a Ana resolve do rap estender, né? Vai pra balada. Isso, daí eu posso pegar o mais terroso aqui, não tanto, né, porque ela tem a pele bem clarinha, tirei um pouquinho do excesso. Aí sim, você vai medir ali na sua orelha, se é um rosto mais redondo, a gente trabalha com 3 pontos, quanto mais redondo, mais alto, intermediário e mais fino. Então, eu vou trabalhar aqui, deposito, aí sim, aqui em cima e vou puxando até encontrar com o anterior que eu tinha passado. Ele dá um efeito diferente, né, quando você usa 2 cores. Isso. E assim, se você quer realmente afinar, o blush não é só para isso, não é a função principal. Mas o depósito, que é essa batidinha, faz total diferença quando você quer dar uma afinadinha ali, né? Boa. De colocar, dando mais profundidade aqui mesmo. E aí as sobrancelhas. Como agora, nessas estações, é uma maquiagem, uma pele bem clean, mais leve, elas têm que estar bem definidas, não precisa estar tão marcadas, né? E aí, feito, as sobrancelhas, para elas não ficarem tão marcadas, a gente volta com aquele pincel. Entendi. Por isso que não precisa daquele arsenal
Aquele monte de pincéis. De pincéis, exatamente. Então, uns 3, 4 pincéis, de repente você já consegue se resolver. Eu vou voltar para aquela mesma sombra coringa lá. E aí eu vou preencher ali a sobrancelha da Ana. Como a gente está pensando em algo casual, olha. O chanfrado é legal, porque ele acompanha bem o desenho da sobrancelha dela. Só que assim, importante que se essa sobrancelha estiver muito peluda... Aí não há pincel que resolva. Não. Melhor deixar sem maquiagem, para não mostrar o que na verdade não tá legal, né? A maquiagem é para valorizar e não para depreciar. E é bem de leve também, né? Não é para ficar aquela sobrancelha marcada demais. Exatamente. Bem suave. E aí é isso. Ficou linda. Essa boca da Ana é linda, né? E as meninas com muita dificuldade, porque esse batom... Tá usando muito batom líquido com efeito mate, mas daí para você fazer esse contorno bonito com esse pincel... É complicado. Não dá. Então, vamos pro pincel de boca, né? Então, dá para aplicar ele no centro dos lábios, mas ao contorno ali, você tem que ir com um pincelzinho e realmente, ó. Outra dica bacana que eu acho importante, bem válido, é que esse final aqui de boca, muita gente passa batom e aí eu faço isso aqui, né? Te vi a mãe da gente fazendo isso assim. E, na verdade, ele tem que vir de dentro para fora. Abre só um pouquinho. Então, quando você for se maquiar, o pincel tem que vir daqui e daqui. Pode juntar. Para ele ter esse acabamento, né? Fica bem certinho. Só tem que tomar cuidado para não ficar com a boca do Coringa, né? Que às vezes a pessoa puxa demais, que eu já vi isso na rua. Parece a boca do Coringa do Batman, daí fica estranho. E não tem nenhuma amiga, né? Para avisar. Para ajudar. Então, começa do cantinho, mas sempre tomando cuidado para respeitar, né, o limite da boca. Pode acontecer. Daí, quando acontece, às vezes ela tá com pressa e sai correndo lá, e não vou conseguir arrumar, não tem que tirar tudo. Quando acontecer isso, esse pincel de corretivo, que é o mesmo que eu apliquei corretivo aqui em cima, com um pouquinho de base, ela vai lá, tira aqui, ó. Corrige. Tá? Tira aqui. Pronto. E pronto, dá certo. Né? Ficou linda. Que bom. E é uma maquiagem assim que para sair, dá para ir tanto para noite quanto fim de tarde. Isso. Nosso público aqui, as meninas são muito perfeccionistas, exigentes assim na maquiagem. Então, para muitas, se eu disser para elas saírem assim, que é uma maquiagem bacana, elas vão achar muito suave. Então, aquele mesmo pincel... Nós ficamos mais presas, assim, na primeira cor, né? Nessa. Então, se de repente ela for sair e quiser um pouquinho mais forte... Deixa eu achar o pincelzinho. Que sumiu daqui, vamos pegar outro mais gordinho. E aí... Pode fazer mais escurinho, então. Isso, só vem com um pincel, o mesmo, um redondinho, e aí eu acrescento um pouquinho mais de cor aqui, ó. Então, assim, essa maquiagem, com certeza, dá pra ela... tanto de um rap se estender, mas se porventura ela quer um pouquinho mais pesado, ela pode vir aqui e acrescentar. Sempre cuidando para não ter marcação, porque a gente está falando de um olho esfumado. Se marcou, não tem necessidade de entrar em desespero, eu tenho que tirar. A questão da maquiagem é sempre lembrar o pincel e a cor que você usou anterior. Joia. Que aí, se você borrar, você pega o pincel anterior, vai lá, conserta, retoca com aquela cor anterior. Deixa eu ver, Ana. E dá tudo certo. Ficou linda. Lucimara, eu agradeço muito a sua participação aqui. Obrigada, foi um prazer. O pessoal te acha no Facebook, como é que faz? Sim, eu tenho lá, Lucimara Moraes Maquiagens, tanto o Facebook quanto a minha página, Instagram, Lu Moraes, né? Me acha sim, foi um prazer, então, obrigada. O prazer é nosso, obrigada pelas dicas valiosíssimas, né, Que Ana? bom, espero ter ajudado. Com certeza.